Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar com o historiador João Laércio sobre a história de Maringá, nesse ano em que a cidade completa 70 anos. João Laércio, obrigada pela sua participação no Câmara Cidadania. 70 anos de história. Fala pra gente um pouco sobre esse desenvolvimento de Maringá. Pois bem, Maringá é uma cidade que é bem especial em vários aspectos. Não só porque é uma cidade que, chegando aos 70 anos, já atingiu 415 mil habitantes, aproximadamente, mas por conta das peculiaridades da sua história. Maringá, desde quando ela surgiu, isso lá na década de 30 do século passado, mais precisamente em 1936, essa cidade ela apresenta algumas características muito diferentes da maior parte dos municípios do Brasil. Podemos começar falando já, no início da sua história, lá em 1936, quando ela nasceu em Londrina, quando o prefeito de Londrina, Willie Davis, que também era diretor técnico da Companhia de Terras do Norte do Paraná, ele resolve criar um patrimônio distante aproximadamente 100 quilômetros de Londrina, para ser o posto mais avançado do extremo das terras da companhia. Então, nesse momento, os agrimensores começam a investigar o relevo, a vegetação, o solo dessa área, e eles batizam um ribeirão com o nome de Maringá. Então, o primeiro nome, no caso Maringá, que é fruto da canção do Gilberto de Carvalho, composta em 1932, mas para efeito de aplicação desse nome aqui na região, é dado para o nome do Ribeirão Maringá, que depois passa para o Patrimônio Maringá, e aí começa a valer a história dessa região, que começa na zona rural. Maringá era uma floresta de coníferas, Mata Atlântica, onde os primeiros colonizadores chegam aqui em 1938. 2 anos depois que os primeiros topógrafos e agrimensores aqui estiveram para nomear as águas e as estradas. Portanto, a chegada dos primeiros colonos, os primeiros pioneiros, se dá em 1938. E a partir daí, começa então uma leva de imigrantes que não param mais de chegar aqui em Maringá. Em 42, a gente vai ter o nascimento do Maringá Velho, que é a primeira experiência urbana de Maringá, e 10 de maio de 47, nós temos a fundação oficial de Maringá, que na verdade é uma data muito curiosa, porque não é uma data pública, é uma data privada. 10 de maio de 47 é nada mais, nada menos do que o início da venda dos lotes, as chamadas datas urbanas do plano que a companhia mandou traçar em 1945. Portanto, essa é uma data particular, entronizada pela Companhia de Terras do Norte do Paraná. Normalmente, os municípios comemoram seu aniversário na data de emancipação político-administrativa. Maringá não é assim. Então, já é mais uma diferença que a nossa cidade tem em relação às demais. A gente comemora o aniversário, esses 70 anos, que aconteceu 10 de maio último, exatamente na data de 1947. Portanto, esse é mais um aspecto inusitado, diferente de Maringá, e que vai contribuindo, vai fazendo com que a cidade se desenvolva a partir daí num ritmo muito veloz, num crescente tremendo. Maringá, então, como eu estava falando, inicialmente é patrimônio de Londrina. Isso vai de 36 a 43. De 43 a 47, Maringá é patrimônio de Apucarana. E de 47 a 51, Maringá é distrito de Mandaguari. Somente em 15 de novembro de 1951, através da Lei 790/51, que Maringá se torna um município. É a chamada emancipação político-administrativa. Então, a partir daí, Maringá passa a ter uma vida política autônoma. Não depende mais de Londrina, não depende mais de Apucarana, não depende mais de Mandaguari. Ela passa a ter uma vida agora independente, autônoma, e ela é responsável por tudo que acontecer aqui.
Aí, em 54, nós temos a instalação da comarca judiciária, que dá mais um peso para a cidade. Em 1957, a instalação da diocese, onde Maringá passa a ser sede de bispado. Então, tudo em Maringá acontece de maneira muito rápida, muito intensa. Para você ter uma ideia, em 50, quando Maringá ainda era distrito de Mandaguari, Maringá já tinha 40 mil habitantes, muito mais que Mandaguari, que era a sede. Então, a gente percebe que estudar a história de Maringá é você se defrontar sempre com novidades, com surpresas, com números superlativos, tudo muito grande, muito intenso. E é uma cidade diferente também, pelo seu aspecto físico. O traçado é muito bem planejado, o projeto de arborização é uma maravilha. Esses dois projetos, o traçado de Maringá, as ruas, as avenidas, a distribuição desses espaços, isso tudo foi feito pela companhia? Foi a companhia que fez esse traçado original de Maringá? Foi. A companhia ela encomendou esse projeto para 3 figuras importantíssimas na história de Maringá. O engenheiro Cássio Vidigal, o engenheiro Gastão de Mesquita Filho e o engenheiro e urbanista Jorge de Macedo Vieira, que acabou assinando o projeto e é considerado o grande autor do plano urbanístico de Maringá. E, junto com esse plano urbanístico, extremamente moderno, arrojado, uma coisa muito inteligente, a companhia, ela também, em 1949, ela contrata os serviços do Dr. Luiz Teixeira Mendes, que era um funcionário aposentado da Secretaria de Agricultura de São Paulo, para que ele elaborasse um projeto de arborização, já que havia um plano urbanístico muito bonito, muito legal, ela também queria fazer também um projeto de arborização que coadunasse, que combinasse com essa modernidade. E aí, o Dr. Luiz Teixeira Mendes criou um horto florestal, que fica aqui ao lado do Teatro Calil Haddad, na avenida do próprio Dr. Luiz Teixeira Mendes, dado em homenagem a ele, e o horto também se chama Luiz Teixeira Mendes, onde as mudas eram levadas para o centro da cidade, onde começou, em 1952, o plantio das árvores, coisa que nunca parou, nunca mais. Então, a companhia, sim, ela é responsável tanto pelo projeto do traçado urbanístico, como pelo projeto de arborização. Isso é obra dela, através de pessoas contratadas por ela. E essa questão também, que você mesmo colocou, da pujança, da rapidez do desenvolvimento de Maringá. Claro, tem o trabalho da companhia em fazer essa atração, para as pessoas virem para cá, essa publicidade para que as pessoas viessem. Mas essa pujança, a gente pode dizer que ela tem muito a ver com as pessoas que vieram para cá? Olha, realmente, a composição demográfica de Maringá é um dos capítulos mais interessantes da sua história. Por quê? Porque essas pessoas que para cá vieram, a partir do final dos anos 30, 1938, para ser mais preciso, Maringá nunca deixou de receber pessoas. A gente normalmente estuda muito os anos 30, 40 e 50, que são as 3 décadas de formação inicial da cidade. Porém, se a gente perceber, nos anos 60, 70, 80, 90, anos 2000, 2010, até hoje, Maringá não para de receber novos moradores. Pessoal, Maringá é uma fronteira aberta, praticamente a cidade recebe até hoje. Mas no período pioneiro, digamos assim, período formador, essas pessoas que para cá vieram, elas já tinham uma experiência em frentes pioneiras anteriores. Maringá recebeu muita gente vinda do estado de São Paulo, do próprio Paraná, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste como um todo. Então, praticamente todo o Brasil mandou pessoas para Maringá. O Brasil vivia, nesse momento, é bom deixar claro, um período de muita efervescência no que tange às migrações internas. A gente está falando de um período dos anos 30 e 40 e também dos anos 50, que coincide com a ocupação de Maringá, uma fase na história do Brasil onde está havendo uma ocupação do sertão, uma ocupação do interior do país. O Brasil, nesse momento, ainda estava muito concentrado na faixa litorânea, ou então naquela área de 100 quilômetros para frente do litoral. E o sertão do Brasil, o miolo do Brasil, ainda estava meio que desabitado.
Então o governo federal, entenda-se principalmente o governo de Getúlio Vargas, ele empreendeu um grande projeto nacional chamado de Marcha para o Oeste, que era um grande movimento, uma política pública federal de povoar o centro do Brasil, o sertão brasileiro. Portanto, a ocupação de Maringá está situada dentro desse conjunto maior, dessa política maior, né? Portanto, para cá vieram pessoas muito dedicadas, pessoas a fim de trabalhar mesmo. Mas é bom deixar claro que a maior parte das pessoas que vieram para cá não ficaram aqui. Acabaram seguindo o caminho, seguindo o trecho para outras frentes pioneiras. Os que ficaram aqui e permaneceram, que é a minoria, mas é uma grande minoria, né, uma grande quantidade de pessoas, eles acabaram investindo suas vidas, das suas famílias, e acabaram progredindo junto com a cidade, ainda que muita gente não tenha prosperado, né? Muita gente tenha ficado numa condição mais, digamos, inferior na escala social. E Maringá tinha regiões dentro do plano urbanístico para abrigar essas pessoas mais humildes. É o caso, por exemplo, da Vila Operária, a Zona 3, que é um bairro já reservado pela companhia para ser ocupado pelos trabalhadores braçais, pelos operários, pelas pessoas mais humildes, por aqueles que não tinham tanto recurso para comprar uma data, um terreno. Tanto é que lá na Operária, o valor do terreno era mais baixo. E havia diferença de tamanho ou não? De tamanho, não. O tamanho padrão era 600 metros quadrados. Coisa que não vai ter a partir dos anos 60, quando surge bairros como Jardim Alvorada, Morangueira, Mandacaru. Nesses bairros, os lotes são de 300 metros quadrados. Então, Maringá, eu costumo dizer que Maringá tem duas fases. A fase que vai de 36 até 60 e a fase que vai de 61 até hoje, que é uma outra Maringá. Já é Maringá fora do plano urbanístico traçado. Porque o plano urbanístico traçado, ele tem 8 zonas, tem 8 bairros, que vai da zona 1 à zona 8. Portanto, a partir dos anos 60, esse plano já não comporta mais a população que vem para Maringá. Por quê? Porque Maringá passa por esse momento por uma expansão horizontal, novos loteamentos surgem. O Jardim Alvorada, por exemplo, era a Fazenda Santalina, de propriedade do seu Alexandre Razgulaev, que é um engenheiro russo que projetou o centro de Londrina. Esse homem, ele ganhou da companhia um pedaço de terra aqui, que é a Fazenda Santalina, mas nos anos 60 ele vende essa fazenda para o seu Lucílio de Elde, que é o dono da Codal, que é uma empresa também de Londrina, eles eram amigos, né, se conheciam lá de Londrina, e ele vende a fazenda dele, Santalina, e o Lucílio de Elde transforma a fazenda no Jardim Alvorada, que é um grande bairro na história de Maringá. Tanto é que tem Jardim Alvorada 1, 2 e 3. Né? Então, a história de Maringá é muito dinâmica. O plano urbanístico não deu conta do crescimento horizontal da cidade, da expansão horizontal. Portanto, a gente, quando estuda a história de Maringá, tem que prestar muita atenção nas temporalidades cronológicas, porque muitas vezes você pode falar dos anos 60, coisas que não se aplicam aos anos 50, 40 e 30, que é o período inicial de ocupação e colonização da cidade. Né? Então, voltando ainda àquele período inicial de ocupação, a gente vê que ali já está o germe, né? Já está sementes do que iria se transformar Maringá. Por quê? Porque Maringá sempre teve prefeitos, sempre teve uma sociedade civil muito organizada e também uma igreja católica muito forte, uma população trabalhadora, uma população civil muito forte e também o poder público agindo de maneira intensa, tanto municipal, estadual quanto federal. Né? Só para citar um caso para você, a Avenida Brasil, ela é a chamada Estrada Mestre, a estrada que a companhia abriu lá nos anos 30, que começa em Londrina e vem acabar aqui no Fim da Picada. Onde está ali o restaurante Fim da Picada, na praça ali em 38, os mateiros encontraram o final do mato ali, por isso que é chamado de Fim da Picada. Um ano depois, em 39, o governo do estado abriu uma estrada paralela, chamada Estrada Oficial, para fiscalizar as obras da companhia na Estrada Mestre, que hoje é a Brasil. E qual é o nome dessa estrada oficial? É a Avenida Colombo.
Então, a Colombo é uma estrada aberta pelo governo e a Brasil é uma estrada aberta pela empresa privada. Então, a presença do poder público aqui é muito forte também. Infelizmente, pouco conhecida. Por quê? Porque a história de Maringá, e tem mais de 300 livros escritos sobre a história de Maringá, a maior parte deles sempre coloca a companhia como protagonista. A companhia fez aquilo, a companhia fez isso. Ela, de fato, fez muita coisa. Ela foi importantíssima, vital para a história de Maringá. Porém, não foi o único agente social presente. Foi como eu falei para você, você tem os empresários privados, você tem a Igreja Católica, você tem o poder público, você tem a população trabalhadora. Então, há outros elementos sociais também que contribuíram para a formação histórica de Maringá. Tanto é que tem muita gente que veio para Maringá que nem tinha relação com a companhia. Quem tinha relação com a companhia era a pessoa que dispunha de dinheiro para comprar um terreno lá no prédio da companhia. Prédio esse, aliás, que é tombado pelo patrimônio histórico municipal, E então é assim, a história de Maringá é uma história que ainda precisa ser melhor conhecida e reconhecida pelas pessoas. Há muitos pontos cegos, há muitas zonas cinzentas ainda sobre a história da cidade, Porque do mesmo jeito que eu te falei que existe uma ideia de que a companhia foi o único elemento presente na história de Maringá, também existe uma ideia de sempre elogiar a figura do pioneiro, principalmente o pioneiro vencedor, o pioneiro que ficou rico, o pioneiro que amealhou recursos, capital. De fato, esse pioneiro é importante, é um empreendedor. Porém, existe aquele pioneiro anônimo, que eu chamo de protagonista anônimo, que fazia o trabalho sujo, feio, pesado e perigoso, de abrir poço, de carregar saco de café nas costas, de fazer a colheita do café. A presença da mulher aqui é muito forte. Poucos trabalhos históricos de Maringá colocam a mulher como protagonista, como um elemento importante na história da cidade, e ela foi, de fato, muito importante, porém ela ainda não tem uma visibilidade, um estatuto histórico ainda reconhecido, infelizmente, ainda que estejam surgindo atualmente trabalhos que colocam a mulher no seu devido e real destaque na história de Maringá. Mas ainda faltam alguns elementos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. 70 anos é muito jovem para uma cidade e todo esse desenvolvimento. E você citou uma coisa interessante, que é a questão do tombamento, de alguns locais. Como é que Maringá está dentro do cenário paranaense nessa questão de tombamentos? Quantos temos pelo município, quantos temos pelo estado? Certo. Maringá é uma cidade que tem assim, um repertório de bens tombados bastante significativo. Hoje nós temos 11 bens tombados, 7 pelo município e 4 pelo estado. Se você me permitir, eu posso até relacionar aqui? Tá. Sim. Pelo município nós temos tombados a Capela Nossa Senhora da Aparecida, lá na Estrada Guaiapó, que é uma construção de 1952, uma capela de madeira belíssima. Nós temos o auditório do Luz Amor, que é um auditório do final dos anos 80, um espaço muito interessante de arte e cultura. O Museu da Bacia do Paraná, localizado na UEM, que é a antiga casa do seu Alfredo Niffler, gerente da Companhia de Terras, que ficava na Avenida Brasil, e foi para lá em 1984, desmontada e remontada lá. Nós temos também a antiga Biblioteca Municipal, na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida 15 de Novembro, também é um prédio muito interessante, de autoria do Lúcio Kasprowitz, um arquiteto muito famoso na história de Maringá, muito importante. A gente tem a festa do seu Zico Borg, que é o primeiro patrimônio imaterial tombado em Maringá. Imaterial por quê? Porque é uma festa, é uma celebração antiga da cidade. Nós temos também tombado o prédio da companhia, Melhoramentos no Norte do Paraná, que hoje funciona uma empresa varejista, ali no centro da cidade. E temos os 4 bens do Estado, que são o Hotel Bandeirantes, tombado em 2005. Esse hotel ele é de 1956. É um hotel belíssimo, de concreto, vidro e madeira, que é de tendência modernista. É o último exemplar do Paraná, por isso que o Estado tombou ele.
E nós temos também a Capela São Bonifácio, lá na Gleba São Bonifácio, lá na Fazenda São Bonifácio, melhor dizendo. Essa capela foi construída em 1940. Ela é o marco zero de Maringá. Foi a primeira obra construída na cidade, quando Maringá nem tinha Maringá Velho ainda. É uma construção muito bonita, uma capela singela, muito bonitinha. Foi construída em 1940 e tombada em 1993. A Capela Santa Cruz, que fica ali no Maringá Velho, ela foi construída em 1947 e foi tombada em 1988. Né? Foi o primeiro bem tombado em Maringá, porque a Capela Santa Cruz, primeiro foi tombada pelo município, depois foi tombado pelo Estado. Como a São Bonifácio também, primeiro pelo município e depois pelo Estado. Né? O Hotel Bandeirantes, que eu já falei, e por fim o painel do Poti Lazarotto, que está aqui presente no Teatro Calil Haddad, que foi tombado em 2015 pelo governo do Estado do Paraná. Né? Então Maringá, eu diria para você que está bem no quadro de tombamentos materiais. E existem vários outros patrimônios históricos na cidade, que são objeto de estudo, né? Que podem vir ou não a serem tombados, mas o fato é que Maringá tem assim, um repertório bem interessante, em termos de bens históricos, culturais, artísticos, turístico, paisagístico. Então tem um potencial enorme ainda de tombamento para vários bens materiais. Nós voltaremos em instantes com o Câmara Cidadania, hoje conversando com o historiador João Laércio.